A dor do silêncio que reconstrói. Há momentos em que o universo parece sussurrar para a nossa alma. Pare, olhe para dentro, silencie o barulho do mundo. E quando esse chamado chega, ele não vem com flores ou aplausos. Ele vem com uma retirada abrupta, com portas que se fecham, com ausências que machucam, com silêncios que gritam. E se você está passando por isso agora, saiba, isso não é punição, é preparação. Aqueles que estão destinados a grandes propósitos sempre passam por um período de reconstrução silenciosa. É como se o Criador retirasse todos os ruídos externos para que finalmente a alma possa ouvir a própria essência. Você começa a se afastar de pessoas, lugares, hábitos e até de versões antigas de si mesmo. E esse processo dói, porque a reconstrução começa com a demolição daquilo que não serve mais. E nesse estágio, muitos se sentem perdidos, porque tudo parece estar desmoronando ao meu redor. Você se pergunta, mas e se eu te dissesse que não é um colapso, e sim um alinhamento? E se tudo o que você está vivendo agora fosse o exato ponto de virada para a vida que você pediu em oração? Porque antes de colocar uma nova fundação, o terreno precisa estar limpo. Deus não constrói catedrais sobre areia movediça. O silêncio, por mais doloroso que seja, é sagrado. É nele que você reencontra sua fé. Redescobre sua força, escuta a voz divina dentro de si. O barulho constante do mundo nos afasta da verdade, nos entorpece. Mas o silêncio cura, revela, direciona. Os maiores renascimentos acontecem no escuro, longe dos olhos do mundo, no ventre do invisível. O broto da árvore cresce na terra antes de romper para a luz. Assim também é você. É nesse lugar de silêncio, isolamento e dor que você se reconecta com a sua missão. Você deixa de ser movido por distrações e passa a ser guiado por convicções. Você deixa de correr atrás de validação externa e começa a buscar paz interior. O mundo pode te chamar de louco, esquisito, recluso, mas a alma reconhece, você está despertando. É preciso ter coragem para encarar o vazio. A maioria tenta preenchê-lo com distrações, redes sociais, relacionamentos rasos, consumo excessivo, ruídos constantes. Mas você que está sendo chamado para algo maior, não conseguirá mais fugir disso. O silêncio te persegue porque é lá que Deus quer falar com você. Ele quer te mostrar o que vem depois da dor. E acredite, é maior do que você imagina. Você sente que não se encaixa mais nos mesmos lugares, que certas conversas perderam o sentido, que certas pessoas já não te entendem. Isso não é rejeição, é elevação. O universo está limpando o caminho. Ele está afastando tudo o que te prende para te preparar para o que te espera. Não lute contra isso. Abrace, confie, você está em obra. Sua alma está sendo reformada, peça por peça, e assim como toda reforma, há sujeira, há desconforto, há dias em que tudo parece bagunçado, mas também há um arquiteto por trás de tudo isso, e ele sabe exatamente o que está fazendo. Você só precisa confiar e continuar. Um dia de cada vez. O silêncio que você vive hoje será a força que sustentará seu propósito amanhã, porque ninguém que carrega uma missão verdadeira chega ao seu destino sem antes passar pelo deserto. E o deserto não é o fim, é a travessia, é onde você encontra Deus, é onde você descobre quem realmente é. Quando a alma silencia, o propósito sussurra. Quando você para de correr, quando você silencia o coração agitado, algo começa a florescer dentro de você. Não é visível aos olhos de fora, mas é profundamente real. A sua alma começa a lembrar quem ela é. E nesse momento, o propósito, aquele que você sempre sentiu, mas não sabia explicar, começa a sussurrar de forma mais clara. Esse sussurro não grita,
ele não compete com o barulho externo. Por isso, ele só se revela nos momentos de solidão e silêncio. É por isso que tanta gente nunca encontra seu verdadeiro chamado, porque tem medo de se calar, tem medo de encarar o vazio. Mas o vazio é o berço da criação. Tudo começa no invisível, no oculto, no não dito. A reconstrução interior exige presença. Você não será capaz de curar suas feridas emocionais se estiver sempre fugindo delas. É nesse silêncio desconfortável que as respostas vêm. Você percebe os padrões que precisa quebrar, os traumas que precisa acolher, os ciclos que precisa encerrar e, principalmente, o caminho que precisa seguir. Muita gente confunde solidão com abandono, mas existe uma solidão sagrada onde não há ausência, mas sim presença. Presença de si, presença de Deus, presença do propósito. É nesse lugar que você aprende que a paz verdadeira não está no que acontece fora, mas no que pulsa dentro. E quando você encontra essa paz, tudo muda. Você para de implorar por amor e começa a emanar amor. Para de correr atrás de atenção e começa a atrair respeito. Para de buscar sentido em coisas passageiras e começa a viver com propósito. A reconstrução interior não é rápida e nem sempre é bonita. Há dias em que tudo parece estagnado. Há noites em que a alma sangra em silêncio. Mas é aí que está a mágica, porque mesmo sem aplausos, mesmo sem testemunhas, você está evoluindo. O que acontece dentro de você ninguém vê, mas todo o universo sente. Você não precisa mostrar nada para ninguém agora. Esse é o momento da fundação. E quanto mais sólida ela for, mais alto será o edifício que você irá construir depois. Não se compare com quem está na fase da colheita. Honre sua fase de plantio. As raízes crescem para baixo antes da árvore crescer para cima. Quanto mais profundas as raízes, mais forte será o crescimento. Neste processo de reconstrução, você perceberá que muitas das dores que viveu foram treinamentos. Aquela rejeição te ensinou o valor próprio. Aquela perda te ensinou a soltar. Aquela decepção te ensinou o discernimento. Nada foi em vão. Tudo fazia parte de um plano maior, um plano que agora começa a se revelar com mais clareza. Você vai perceber que não precisa mais provar quem você é. A verdade fala por si. A energia que você carrega será sua identidade e ela será percebida mesmo que você não diga uma palavra. O silêncio se torna sua armadura e a serenidade seu escudo. Este é o tempo de parar de se sabotar, de parar de repetir que você não é suficiente, de parar de se esconder atrás de desculpas e medos. Você foi chamado para algo maior e esse chamado não vai embora. Ele insiste, ele reaparece nos seus sonhos, nas suas intuições, nas sincronicidades que o universo te envia. E cada vez que você tenta ignorá-lo, algo dentro de você se entristece, porque você sabe, nasceu para mais. Não se iluda, reconstruir-se dói, mas permanecer quebrado dói muito mais. Você não está sendo punido, está sendo lapidado, está sendo preparado para carregar luz, sabedoria e transformação. E quem carrega a luz precisa passar pelo escuro para entender o valor da própria chama. O silêncio que te rodeia hoje não é ausência, é presença, é um convite, é uma convocação espiritual, é o universo te dizendo: volte para si, volte para a sua verdade, para a sua essência, para a sua alma. E quando você atender esse chamado, tudo o que é verdadeiro começará a te encontrar, porque quando você se alinha internamente, o externo se reorganiza. O silêncio que reconstrói. Entre perdas e renascimentos, a fase do silêncio não é um castigo, é um portal, um caminho sagrado onde a alma aprende a caminhar com firmeza, mesmo quando não há ninguém a aplaudindo. Neste ponto da jornada, você começa a entender que muitas das coisas que perdeu não foram perdas, mas libertações, e que tudo o que foi tirado de você era, na verdade, um peso que impedia seu voo. Quantas vezes você acreditou que não conseguiria continuar? Quantas noites chorou em silêncio, acreditando que havia algo de errado com você e agora percebe que não era fraqueza, era preparação. Os que têm um chamado maior também passam por provas maiores. Você não nasceu para viver uma vida
vida mediana. O seu espírito foi moldado na dor, mas forjado para a grandeza. E essa grandeza não tem a ver com fama, com status ou com validação externa. Ela tem a ver com presença, com propósito, com força interior. É a capacidade de manter-se firme mesmo quando o mundo tenta te derrubar. É continuar amando mesmo depois de ter sido ferido. É manter a fé mesmo depois de tantas decepções. É não se tornar frio mesmo em um mundo gelado. A reconstrução acontece quando você para de esperar que os outros te entendam. Você começa a entender a si mesmo, e esse entendimento muda tudo. Você começa a se tratar com mais gentileza, a acolher suas dores com compaixão, a perdoar seus erros com maturidade, a respeitar seus processos sem pressa. E nesse respeito você começa a florescer novamente. Existe uma beleza no invisível, uma força que se forma na ausência de olhares. É no silêncio que você constrói a sua base emocional. Aprende a identificar o que é seu e o que foi projetado em você. Aprende a diferenciar a intuição do medo, a sabedoria do ego, a alma do condicionamento. E quanto mais você silencia, mais a verdade se torna nítida. Algumas pessoas vão desaparecer da sua vida nesse processo. Não porque você se tornou amargo, mas porque você começou a se tornar real. E a autenticidade assusta quem vive de aparências, mas não tema as perdas. Elas são apenas a poda necessária para que você cresça de forma saudável. Nem toda presença é companhia, nem toda ausência é perda. Você vai perceber também que muitas portas que se fecharam foram livramentos. O que parecia rejeição era, na verdade, proteção divina. Às vezes Deus não te permite entrar por uma porta, porque sabe o quanto aquilo te afastaria de quem você realmente é. Ele fecha caminhos, mas abre estradas. E essas estradas levam você exatamente onde precisa estar. Neste novo ciclo, você vai se surpreender com sua própria força. Vai olhar para trás e ver que sobreviveu a coisas que achava que te destruiriam. Vai perceber que cada cicatriz conta uma história de superação, que cada dor te preparou para ser um canal de cura, porque o escolhido não vive só por si, ele é ponte. Ele cura outros com aquilo que um dia feriu sua própria alma. A reconstrução não é sobre apagar o passado, é sobre dar um novo significado a ele. É sobre olhar para a sua história e entender que nada foi desperdiçado. Tudo te moldou, tudo te empurrou para mais perto da sua missão. Você não seria quem é se não tivesse passado por tudo o que passou. E agora que está mais forte, mais lúcido, mais consciente, é hora de usar essa força para servir. O mundo precisa da sua luz, mas para iluminá-lo, você precisa primeiro reacender sua chama interna. E ela não se acende na pressa, no ruído, na superficialidade. Ela se acende na solitude, na introspecção, na profundidade. E é por isso que o silêncio é tão necessário. Ele é o útero onde sua nova versão está sendo gestada. Então, honre esse processo, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça estranho, mesmo que doa. Você está sendo guiado, está sendo refinado, está sendo preparado para algo que só poderá carregar se estiver inteiro. E para ficar inteiro, às vezes é preciso quebrar. Quebrar ilusões, quebrar máscaras, quebrar padrões. Só assim nasce o verdadeiro eu. E quando esse eu renasce, ele não precisa mais gritar. Sua energia fala por ele, sua presença transforma, seu olhar cura, sua história inspira. Porque não foi a teoria que te ensinou, tudo isso foi a vivência. E ninguém pode tirar de você o que você viveu. A dor lapidou, a fé sustentou. E agora é hora de florescer. Reconstruir-se em silêncio, quando o propósito fala mais alto, depois da queda, depois do luto silencioso, depois da solidão que parecia interminável, nasce algo novo, não algo externo, visível ou aclamado, mas algo interno, profundo, poderoso, uma nova percepção, um novo espírito, uma nova missão. É nesse ponto que o verdadeiro propósito começa a se revelar. O propósito não
não chega com fogos de artifício, ele chega com calma, ele sussurra ao coração cansado que ainda vale a pena continuar, ele acende pequenas luzes no escuro, ele se apresenta nas entrelinhas dos seus dias, no sorriso de alguém que você ajudou, no alívio de alguém que ouviu sua palavra, no despertar de alguém que, graças ao seu exemplo, encontrou um caminho. Você não passou por tudo isso à toa. Existe um porquê, existe um para quê. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de pedir explicações e começa a viver com entrega. Para de querer controle e começa a confiar. Para de querer agradar, começa a servir. A reconstrução acontece não só para você, mas para os outros através de você. E aqui nasce o verdadeiro poder, não o poder que domina, mas o que liberta. Não o que manipula, mas o que cura. Não o que exige, mas o que inspira. O escolhido que passa pelo processo do silêncio, da queda, da reconstrução, se torna canal. Canal de luz, canal de sabedoria, canal de cura. Porque só quem foi quebrado sabe como ajudar quem está em pedaços. Você se torna resposta para orações que nem eram suas, solução para problemas que nem você viveu, apoio para dores que nunca te contaram. E tudo isso porque decidiu não desistir quando ninguém te aplaudia, quando ninguém via, quando tudo parecia desabar. O seu sim silencioso foi ouvido nos céus, e agora o céu se manifesta por meio de você. Essa é a beleza de quem se reconstrói com um propósito. Você não volta ao que era antes. Você não busca mais o que perdeu. Você não quer mais se encaixar onde um dia foi rejeitado. Agora você entende que não era sobre aceitação, era sobre missão. E a sua missão começa onde a sua dor termina, onde sua cura se transforma em ferramenta. Aos poucos, você vai deixando de lado a necessidade de explicações. Você não precisa mais entender tudo. Você precisa apenas obedecer ao ritmo da sua alma. Confiar no processo. Saber que até o silêncio é resposta. Que até o atraso é proteção. Que até a rejeição é um empurrão para o lugar certo. Deus não desperdiça a dor, ele converte em propósito. E ao compreender isso, você para de se defender do mundo, você passa a se posicionar com firmeza, mas sem arrogância, com autoridade, mas sem violência, com coragem, mas sem pressa. O verdadeiro escolhido não precisa provar nada, sua vida é a prova, seu olhar é a prova, sua paz é a prova, sua transformação fala por si. Talvez ainda haja momentos em que a dor tente voltar, em que a dúvida bata à porta, em que a solidão apareça novamente. Mas agora você sabe, são apenas sombras tentando apagar uma luz que já nasceu dentro de você. E essa luz não depende mais de ninguém, ela é sua, foi conquistada na batalha, na queda, na resiliência. Então, não se esconda mais, não diminua sua luz para caber no mundo de quem ainda vive na escuridão. Você foi chamado para iluminar, para abrir caminhos, para despertar consciências. E o mundo precisa de pessoas como você, inteiras, profundas, transformadas. Porque só quem se perdeu e se encontrou sabe como guiar outros no caminho. A missão não é fácil, mas ela é sagrada. E quem foi escolhido não consegue mais viver no raso. A alma clama por profundidade, o coração pulsa por sentido, e o espírito não sossega até ver vidas sendo impactadas, porque agora você entende, não era sobre você, era sobre os que viriam depois, era sobre as sementes que você ainda vai plantar, e mesmo que muitos não entendam, siga, mesmo que zombem, continue, mesmo que digam que você mudou, sorria, porque mudar era necessário, era vital, era divino, você não está aqui para agradar, está aqui para cumprir, e sua jornada agora é sagrada. Cada passo tem propósito, cada palavra tem direção, cada silêncio tem sabedoria. Ao final dessa reconstrução, o que fica é uma certeza silenciosa. Você está exatamente onde deveria estar, talvez ainda em meio aos escombros, talvez já de pé, talvez apenas começando a enxergar a nova paisagem, mas agora você tem raízes, tem alicerces, tem
maturidade, está pronto para viver o que só os corajosos vivem, uma vida com propósito, que o seu silêncio fale mais alto que 1000 palavras, que sua cura alcance quem ainda está ferido, que sua transformação inspire quem pensa em desistir, e que sua luz, mesmo discreta, ilumine os caminhos daqueles que andam perdidos, porque é isso que os escolhidos fazem. Eles passam pela noite escura e voltam com o sol no coração. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.